Bom dia, colegas professores e coordenadores. Desejamos que todos vocês e suas famílias estejam bem e hoje viemos falar sobre a educação de jovens e adultos. Sou Inesita e estou PCNP de Física e queremos falar um pouco deste segmento. Os PCNPs prepararam um material pensando neste aluno, seus ideais e dificuldades. Desejamos a todos um bom dia. Algumas escolas utilizam o livro EJA Mundo do Trabalho. Deixaremos no final o link deste material. Não podemos falar em EJA sem falar em educação, e não podemos falar em educação sem falar em Paulo Freire. Vou ler o poema A Escola é. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados, nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém, nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil. Estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire. A história inicia há muito tempo atrás. Com a chegada dos jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega, ocorreu a evangelização dos índios, com o objetivo de evitar o aumento do número de protestantes. E com a vinda da família real, houve a necessidade da formação de trabalhadores atender à aristocracia portuguesa. Temos aqui o interesse da educação para beneficiar instituições. Em 1854, tivemos a primeira escola noturna, cujo objetivo era alfabetizar os trabalhadores, e ocorreu uma expansão. E em 1874, haviam 117 escolas, que tinham fins específicos. No Pará, por exemplo, era destinada à alfabetização dos índios, e no Maranhão, o objetivo era esclarecer os colonos de seus direitos e deveres. Em 1910, o direito de ler e escrever era negado a quase 11 milhões de pessoas maiores de 15 anos. Em 1932, houve o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira. Em 1934, o Plano Nacional de Educação. A década de 40 é marcada por muitos feitos, entre eles a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e o primeiro Congresso Nacional de Educação de Adultos. De 1945 a 1964, temos a presença marcante de Paulo Freire. Em 1958, no segundo Congresso Nacional de Educação para Adultos, um grupo de Pernambuco, liderado por Paulo Freire, ganha destaque pela sua experiência em educação de adultos, com críticas severas à precariedade dos prédios escolares, inadequação do material didático e à qualificação dos professores. Esse movimento se caracterizou pelas inovações pedagógicas, enfatizando uma educação com o homem e não para o homem. Temos então o movimento de cultura popular, com início em 1961, na cidade de Recife, por Paulo Freire, Abelardo Hora e Paulo Vidal. Desse movimento surge material para a alfabetização de jovens e adultos, que, além de alfabetizar, eram
politicamente correto e parabenizado pelo então Anísio Teixeira. Temos nesse período a conscientização das classes populares por Paulo Freire e a educação crítica. Mas, em 1964, vem o golpe militar e com o golpe vem a perseguição e repressão dos movimentos, e todo o material de Paulo Freire é apreendido. De 1967 a 1996, temos o Mobral, a legalização do ensino supletivo, o fim do regime militar e a LDB de 96. A educação de jovens e adultos, de acordo com o artigo 37, se destina a todos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Por isso, a importância da andragogia. A pedagogia é a arte de ensinar crianças e a andragogia é a arte de ensinar adultos. Elas não são opostas e sim complementares. Temos numa extremidade a pedagogia e na outra extremidade a andragogia, numa linha contínua da educação. E a andragogia baseia-se na necessidade de saber. A educação desse jovem e adulto deve estar ligado a algum ganho no seu processo de vida. O autoconhecimento. Esse jovem, ele é responsável e quer ser tratado assim. Suas experiências são a base para o seu aprendizado. Prontidão para aprender. A educação deverá estar ligada a situações reais e devem ser contextualizadas. E a motivação, autoestima, qualidade de vida, futuro. Agora, mais um pouco de Paulo Freire. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E agora vocês irão assistir o depoimento da aluna do terceiro TA do primeiro semestre de 2020 da Escola Estadual Regente Feijó, que falará sobre o retorno aos estudos. O nome dela é Josedina, é uma pessoa maravilhosa, uma guerreira, uma líder e excelente aluna, que auxiliou a sua turma nesta etapa de suas vidas. Obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Josedina, sou estudante da Escola Regente Feijó, no projeto EJA, do terceiro termo A. Estou aqui para falar um pouco da minha trajetória nesse período em que estive estudando. Quando nós pensamos em voltar a estudar, nós achamos que será muito difícil, por conta de tanto tempo afastado da escola, tanto tempo sem ter o conhecimento das coisas que estão atualizadas. Mas ao retomarmos os nossos estudos, ao entrarmos na escola, a gente vê que é tudo diferente. Temos o apoio dos professores, coordenadores, 100%, que nos ajuda em tudo o que precisamos. O nosso sonho é a gente fazer alguma faculdade no futuro, ter um cargo melhor numa empresa, né? Fazer algo que nos impulsione para frente na nossa vida. E ao entrarmos na escola, voltando aos nossos estudos, a gente vê que é tudo mais fácil. A nossa autoestima é elevada, a gente abre novos horizontes e tudo dá certo. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos ajudam nesse tempo de escola, porque é muito difícil, por muito tempo, estarmos afastados da escola. Os ensinos são diferentes, as atividades são difíceis, mas os professores com toda a paciência nos ajudam, nos orienta, nos encaminha e a gente acaba vencendo mais essa etapa da nossa vida. Estudar é muito bom,
para que a gente possa crescer profissionalmente, financeiramente e em busca dos sonhos que a gente precisa, que a gente tanto almeja, que sem estudo a gente não consegue, porque tudo depende dos estudos, dos ensinamentos que a gente recebe no decorrer da nossa vida. E para isso a gente precisa ter uma escolaridade, um grau de escolaridade completo. Então, quando a gente volta a estudar, a gente espera encontrar dos professores tudo isso que a gente encontra, paciência, compreensão, porque com as idades que a gente está é muito complicado. Porém, a gente está mais focado naquilo que a gente quer. Estamos focados em aprender, em crescer na vida. Então é isso. Estudar depois dos 20, 30 anos é mais difícil, mas é mais compensador. Porque a gente descobre que a gente é capaz de estudar e alcançar aquilo que a gente tanto almeja. Obrigada. Olá, professores! Espero que todos estejam bem. Dando continuidade ao que foi inicialmente falado, nós vamos agora ver as sugestões de atividades para geografia, pensado para o EJA, do prisional, que tem o 6º ano do ensino fundamental dos anos finais e cujo tema que nós vamos abordar é paisagens, mudanças e permanências. E a habilidade é descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Como estamos falando de ensino fundamental e EJA, há 2 materiais nos quais podemos nos apoiar: o Currículo Paulista e o EJA Mundo do Trabalho. E são nesses 2 materiais que eu me baseei para construir as atividades que nós vamos ver agora. Para começarmos a sensibilização, como vamos falar de paisagem, eu trouxe a clássica definição para Milton Santos, onde ele considera a paisagem como a porção do espaço geográfico que se pode ver e perceber a partir do lugar onde se está. E nesse sentido, eu sugiro que eles representem, por meio de um texto ou uma ilustração, a paisagem que eles veem e percebem. Na contextualização, eu trouxe 2 imagens, uma do rio Tietê, em Salesópolis, na sua nascente, e a outra do mesmo rio, só que na cidade de São Paulo, para que os estudantes comparem os 2 tipos de paisagem. Então, a pergunta sugere que eles identifiquem as semelhanças e as diferenças observadas nessas 2 paisagens, levando em conta os elementos culturais e sociais. Na problematização, eu trago uma outra análise de imagem, só que dessa vez é uma obra da Anita Malfatti, chamada Entre Morros e Roda d'Água. Faço um breve contexto da artista, que foi precursora no movimento cultural modernista no início do século XX. E faço algumas perguntas relacionadas ao que ele consegue identificar em relação aos elementos da paisagem, as percepções que ele tem da paisagem retratada no quadro, trazendo também um pouco mais para a memória afetiva dele. E para finalizar, a sistematização vai trazer as modificações dos lugares de vivência, com a comparação dessas 2 imagens da Praça da República em São Paulo, uma do final do século XIX e a outra atual. Eu trago também a leitura de 2 fragmentos de texto que se relacionam com as imagens anteriores, falando com a Praça da República era no passado, nesse texto 1, e falando do mesmo local, mas sobre um olhar mais atual, nesse segundo texto. E então, como atividade, eu sugiro algumas afirmações para que eles preencham como verdadeiras ou falsas, de acordo com o texto e as imagens lidas, tá certo? Então é isso, pessoal. A ideia, como dito anteriormente, é aliar os materiais disponíveis e adequá-los à realidade dos nossos estudantes. E são sugestões do que a gente traz aqui, tudo bem? Eu espero que possa tê-los ajudado. Um forte abraço, eu passo a palavra. Olá, professores, PCNP Aliocha. Mais uma vez, estamos aqui para fazer uma TPC para vocês de Filosofia e Sociologia.
Então nós vamos começar primeiramente com Sociologia e fazer uma TPC para uma adaptação para o EJA, que foi pedido pela PCNP Inesita para a gente fazer. Então a gente está montando e peguei de primeiro termo, né, e terceiro termo para a gente poder trabalhar. E como já são pessoas que não são, a maioria não é adolescente, a maioria não são crianças mais, então já dá para a gente dar uma trabalhada assim mais profunda, no bom sentido, que eles já têm uma certa vivência, já tem uma certa cultura, vamos dizer assim, a cultura deles, vivência deles. Então, peguei 2 textos para a gente trabalhar facinho e gostoso com eles, onde eles possam desenvolver o seu raciocínio, a sua habilidade. Então, vamos começar com Sociologia. Violência e desigualdade no Brasil. Termo até com essa testa. É um tema bastante complicado, né, de se falar aqui no nosso país, um tema bastante atual. Então, mas vamos fazer uma coisa curta, uma coisa rápida, né, porque vocês têm assistido bastante vídeos. Então vamos fazer uma coisa, vou enrolar muito não, tá? Vou rolar um modo de falar, porque eu gosto de dar bastante explicação, eu gosto, mas vamos ser mais assim, vou falar assim, mais objetivo, tá? Então vamos lá. Violência e desigualdade no Brasil. Então vamos para o próximo slide. Como eu disse para vocês, dá uma diminuída aqui. Não está diminuindo aqui, mas tudo bem. Como eu disse para vocês, vamos trabalhar na terceira série, né? Vamos falar assim, os alunos. No caderno da terceira série, a gente tem na situação 6, trabalhando no caderno do aluno, temos a reprodução da violência e desigualdade social. Nesse tema, exclusivamente do caderno do aluno, ele vai tratar sobre o massacre da Candelária. Então, para quem nunca ouviu falar, os alunos, você pode explicar o que aconteceu, quando foi, Rio de Janeiro, por que Candelária, em frente à igreja, por que o massacre, crianças que foram mortas. A gente vai dando aquela explicação para os alunos, certo? Que todos nós sabemos fazer. Então vamos para o próximo slide. Nesse slide aqui, eu peguei um massacre que teve em 2008, que é a partir dele que os alunos irão trabalhar, a partir dele que os alunos vão fazer a atividade. Então, prestando bastante atenção, pede para eles prestarem bastante atenção na imagem e agora no texto. Eu vou ler para vocês, tá? O texto, porque não vai ter como fugir, curtíssimo, e é a história desta imagem. A maior chacina do Paraná. Em 22 de setembro de 2008, 15 corpos foram encontrados às margens do rio Paraná, no rio Guaíra, a 300 quilômetros da Foz de Iguaçu, da cidade, Paraná, tal. As vítimas apresentavam marcas de tiros efetuados por armamento pesado. Segundo testemunhas, os assassinos chegaram de barco na favela, onde as vítimas moravam, e 8 pessoas ficaram feridas e escaparam porque se fingiram de mortas. Então, 15 mais 8, 23 pessoas que foram atingidas, sendo pessoas que morreram e ficaram feridas. 3 homens confessaram os crimes e se disseram que mataram por vingança ao assassinato do enteado de um deles, um traficante de drogas que teria dívida com um grupo rival. Em novembro de 2009, os 3 foram condenados a 348 anos de prisão pelo massacre. Então,
nós sabemos que uma pessoa pode ficar no máximo aqui na cadeia 30 anos, né? Mas não é o caso de a gente trabalhar esse tema aqui, não. É só um comentário que eu fiz. Então, cada um deles aqui pegou 348 anos. Tudo bem? Então, leu o que é uma chacina, prestando atenção nas imagens. Então, vamos para o próximo. No próximo slide, nós vamos fazer uma atividade com eles bem tranquila. Então, partindo da primeira pergunta, se eles se lembram do massacre da Candelária, eles vão responder sim, não, talvez, o que foi. Lembrando que o professor já deu uma explanação para eles antes. O que você se lembra? O que você ouviu falar desse massacre? Aí, em cima ainda do objetivo do nosso tema, o que você entende por massacre? Aí, na última pergunta, que vai casar nosso exercício. No seu entendimento, o que essa violência tem em comum com a desigualdade social? Vocês viram ali que falou de favela, falou de tráfico, de drogas. Então, dá para a gente poder fazer uma análise aí, o que eles entendem relacionado com desigualdade social. Lembrando que o professor já trabalhou isso em sala, o professor já deu uma explicada, lógico que para a gente poder começar a fazer um texto, começar a preparar uma aula, a gente tem que ter uma pauta antes, lógico, né? Se pôr os tópicos na lousa, o que você vai trabalhar, para o aluno ter uma ideia do que você vai desenvolver durante a sua aula. Então vamos lá. E na atividade 2, que era escrita e leitora, voltando para aquela imagem lá, sobre a maior chacina do Paraná, na imagem anterior, como você escreveria o texto se o mesmo não existisse ao lado da reportagem? Então, o professor, trouxe a imagem e explicou. Então, como que o aluno escreveria esse texto? Certo? Então, assim, trabalhando a competência escritora e leitora, né? Então, para ele poder trabalhar isso, certo? Lembrando que a gente está trabalhando no EJA, né? Então, a gente, vou até explicar, a gente pode exigir muito dos alunos, né? É um público diferenciado. A gente tem que ter um carinho enorme por eles, são pessoas que pararam de estudar, por muitos problemas pela vida e agora estão voltando, estão tendo interesse de continuar a sua vida, continuar os seus estudos, progredir e ir para frente. Tá certo? Então, legal. Vamos para o próximo. O próximo é concluindo. Esse concluindo é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Eu posso ter me adiantado um pouquinho. Peço perdão para vocês, né? Que eu faço a gravação direto, sem corte, sem nada. Eu prefiro não editar. Então, prefiro fazer direto. Então, concluindo é isso, gente. A gente está trabalhando com alunos, eles têm metade do tempo. A gente completa o ensino médio em 3 anos, hoje eles fazem 1 ano e meio, certo? Então, a conclusão é essa, ajudá-los. Vamos trabalhar com amor e carinho. A gente trabalhando com amor e carinho, a gente tem um retorno muito grande. Então, nós estamos ajudando eles em sala de aula a ser alguém na vida, porque eles necessitam. Nós não sabemos a bagagem que eles têm. Nós não sabemos a cultura que ele tem. Nós não sabemos as habilidades que eles têm. Mas a gente descobre em sala de aula. Então, finalizando essa aula do EJA de Sociologia, é justamente isso. Perguntas claras para eles, objetivas, para eles poderem se interessarem cada vez mais. A gente tem que cativá-los. Quando a gente cativa, a gente tem um retorno muito grande. Certo? Então, como eu falei para vocês, é uma coisa rápida, né? Já deu 10 minutos essa aula, praticamente, e tem filosofia ainda. Então, vamos partir para a filosofia. Vamos lá, EJA Filosofia. Slide de apresentação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos tratar de direitos humanos. O que eu falo, gente, qualquer disciplina, não é só a área de humanas, mas qualquer disciplina que você pega, você tem muito tempo para você trabalhar. Você tem livro, podia ficar uma vida falando sobre direitos humanos, principalmente aqui no nosso país. Mas a gente tem um tempo curto, né? Então vamos para o próximo slide. Eu peguei uma charge, né? Eu já falei para vocês que eu gosto muito de charge. No finalzinho a gente vai ter um pedaço de uma letra de uma música. Então olha que interessante, são dois mendigos ali, uma situação paupérrima, miserável, né? Aí um pergunta para o outro assim: o que é direitos humanos? E o outro responde: não sei nem o que é ser um humano. Então olha só como tanto os dois ali se sentem assim, não se sentem humanos, né? Então é complicado isso. Por isso que a gente não pode desprezar ninguém, a gente não pode desprezar, principalmente essas pessoas que a gente vê na rua, quando pede alguma coisa, a gente puder fazer, a gente tem que ajudar, né? A pessoa não se sentir um humano é complicado. Então vamos lá para a nossa querida aula de filosofia. Eu falei que nós vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço, só para fazer uma brincadeira aí com vocês, né? Vai voltar lá para a época lá de finalzinho da Segunda Guerra Mundial, mas só para falar um pouquinho de história. Mas vamos lá. Aí você vai fazer as perguntas para os alunos assim. Depois que você explicou, lógico, isso daqui, gente, a gente já está dando é um exemplo, né? Quando você for trabalhar com seus alunos, você vai trabalhar, você vai explicar para eles, como eu falei, são os tópicos na lousa, os resumos, a explicação e tudo mais. Mas vamos falar sobre direitos humanos aqui, vamos lá. Então, o que seria se não houvesse direito? Olha só que complicado, né? Aí a gente pode fazer uma análise assim a respeito dos nossos direitos que nós temos hoje conquistado, há muita força, sangue, a gente sabe disso. Mas vamos fazer uma análise assim, se não tiver direito para o aluno, depois que você explicou para ele e tal, beleza, então vamos lá. Aí continuando, direito à vida, olha isso, direito de ser e existir, direito. Você sabe o que é direito? Aí olha só aqueles dois ali, do quadrinho, que complicado que é, né? Só nesse quadro aí dá para você dar aula sobre todos os artigos da Declaração de Direitos Humanos, né? Então vamos para o próximo. Peguei aqui eu gosto muito de pesquisar a origem da palavra, etimologia, essas coisas. Então eu peguei rapidinho aqui, vindo do latim, o significado da palavra direito. O que mais se encaixou ali que eu pesquisei é esse aqui, ó, que segue regras pré-determinadas. Que interessante. Aí eu coloco ali de novo, coloquei, ó, que segue regras pré-determinadas. Aí vamos simplificar a Declaração dos Direitos Humanos. Então seria assim: regras pré-determinadas humanas. Esse é o verdadeiro direito humano. E quais são eles? Então olha só que interessante. Lógico que nós temos muitos artigos para ser trabalhados, mas eu não coloquei todos eles. Só coloquei uma introdução. O professor trabalha isso em sala de aula, da forma que ele achar melhor, no livro, no caderno, xerox, na internet. Então eu peguei algumas partes só, uma introdução e um artigo lá que vai casar com a letra da música. Então vamos lá, olha. Segundo a ONU, os direitos humanos são inerentes a todos os seres humanos, independente de sexo, nacionalidade, etnia, religião, idioma, cor, da pele, entre outras condições. Então ele vai que espetáculo, né? Se funcionasse, né, em todos os lugares do mundo seria muito bom, né? A gente sabe que em muitos lugares algumas coisas não são toleradas. Inclui o direito à vida, liberdade de opinião e de expressão, liberdade de opinião e expressão. Então eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem que aprender a respeitar. Se o cara gosta do amarelo, ele tem que ser respeitado. Se o cara gosta do preto, ele tem que ser respeitado. Estou falando de cores, tá, gente?
Se o cara gosta do laranja, eu me identifico com uma cor. Então eu não posso, como pessoa, como ser humano que a gente está tratando dos direitos universais, dos direitos humanos, eu não posso querer influenciar uma pessoa a tal ponto que eu quero que ela goste do que eu gosto. Isso vai contra os direitos humanos, vai contra a democracia. Então nós temos que respeitar quem gosta disso ou quem gosta daquilo. Então, ela voltando, liberdade de opinião, eu tenho opinião sobre tal coisa. Liberdade de expressão, eu me expresso da forma que eu achar legal. Ao trabalho, a educação e cultura, guardem bem essa palavrinha educação e cultura, que depois ela vai ter muito a ver com o exercício que nós vamos fazer depois. Alimentação, também tem a ver com o próximo exercício. Saúde ao lazer, presta atenção nessas palavras. Educação, cultura, saúde, lazer, entre outros. Todos os homens merecem esses direitos sem discriminação. Complicado, não é? Todo mundo acha que a opinião dele é a correta. Eu acho que o céu deveria ser vermelho e a maioria acha que o céu tem que ser azul. E eu insisto que todas as pessoas que gostem do céu azul, eu insisto que elas têm que achar, têm que concordar comigo. Não é por aí. Essa declaração foi criada em 48, 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, 39 e 45, né? Os anos da Segunda Guerra. Tudo bem? Estou tentando fazer em 10 mais 10 minutos aqui para a gente não ficar muito complicado. Aí para os alunos. Você já ouviu falar em direitos humanos? Eles vão responder sim, não, já ouvi, o que é. Aí você é outra pergunta. O que você sabe sobre ele? Também facinho. Aí vem. E seus direitos como cidadão? Você tem ideia quais são? Isso aí já foge um pouquinho, mas eu quis dar uma cutucada, né? No sentido assim de saber quais são os nossos direitos. Mas eu não vou entrar nele agora porque vai fugir um pouquinho do que eu queria trabalhar, que eu vou trabalhar com você. Isso aí só foi uma coisa aqui para ele poder saber. O que adianta ele saber dos direitos humanos, todos os direitos que estão lá na carta, você não tem ideia de quais são os meus direitos aqui como cidadão no nosso país. Então vamos lá. Próximo slide. Olha que interessante. Eu peguei um artigo da DDH, que eu falo, né, a Declaração dos Direitos Humanos. Então vamos lá, no artigo 27, coloquei 27 lá em Romanos e no arábico mesmo, parágrafo 1, está escrito da seguinte forma. Presta atenção no que eu falei para vocês, perdão, tá gente, falar assim desse jeito, presta atenção, pode falar. Lembra que eu salientei para vocês ali? Palavra cultura, arte, participação, então olha que interessante. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes, de participar do processo científico e de seus benefícios. Então, falando em cultura e arte, eu peguei uma parte da letra do Titãs que chama comida. Então, dá para você trabalhar com ele assim. Porque essa música, ela é uma reclamação, ela é uma reivindicação. Por quê? Vou ler para vocês, ela fala, bebida é água, comida é pasto, então eu te dei água, eu te dei comida. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? O que você está pedindo tanto aí, se eu já te dei? Aí vem a resposta. A gente não só quer comida, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não só quer comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Então, fazendo uma análise do que ele diz lá no artigo 27, parágrafo 1, ele diz assim, a gente tem direito de participar da cultura, das artes, comunidade. E na letra, ele está fazendo uma reclamação, que a gente não participa. Porque a gente percebe
relacionado, ela encaixa também com a desigualdade social, que foi visto em sociologia, que muitas pessoas lutam para sobreviver, lutam para ter o que comer, para ter o que beber. E muitas pessoas não têm o que comer e o que beber. Então, como que você vai falar de diversão, de arte, de balé, de quadro, de exposição de museu para algumas pessoas que estão sobrevivendo? Entendeu? Então, essa é a comparação que eu quis fazer uma coisa com a outra, tá certo? Então, dá para a gente poder trabalhar. Lembrando que isso são apenas ideias, né, professores? Isso são uma ideia para vocês aí fazer uma adaptação curricular. E a gente está aqui para isso. Vários professores entram às vezes em contato comigo para poder perguntar alguma coisa ou outra e a gente corre atrás para facilitar, tá certo? Então, finalizando, seria o nosso concluindo na nossa filosofia, é justamente isso. Vamos fazer com que os nossos alunos se interessem pela nossa área de humanas. Vamos facilitar para eles. Eles já têm uma vida complicada, então vamos fazer com que eles se interessem cada vez mais. Eles começam a refletir, começam a pensar, raciocinar, filosofar, tá certo? Então a ideia é essa daí. Um abraço a todos. Qualquer coisa a gente está disponível. Núcleo Pedagógico, e-mail. Então fica aí. Um grande abraço para todos vocês. Professores, chegamos ao final, agradecemos e solicitamos o preenchimento do estacionamento. Deixamos aqui o link do material do EJA. Obrigada.